Fala galera, Daniel Viana aqui da Headstrong e esse vídeo é para você que já dá aula de jiu-jitsu ou que pretende dar aula de jiu-jitsu e que tem uma turma que não cresce. Entra aluno, sai aluno e a equipe continua no mesmo tamanho. Tem lá seus 10, 15 alunos e você não vê a hora da sua equipe crescer, de ter mais alunos, da equipe ficar mais forte. Toda vez que entra um aluno, logo em seguida sai outro. Então, vou compartilhar com você as experiências que eu fiz aqui na Headstrong e que deram certo. Primeiro, a duração da aula. Uma aula de jiu-jitsu não precisa ultrapassar 1 hora de duração. 1 hora de duração é o suficiente para você dar aula para crianças, ou seja, turma infantil, para a turma adulto iniciante e para a turma dos avançados ou graduados. Por que eu digo isso, galera? Hoje em dia, as pessoas elas não têm tempo suficiente para ficar mais de 1 hora numa academia, num CT de jiu-jitsu, num estúdio. Então, quanto menor o tempo, ou seja, no caso 1 hora, é o suficiente para aquela pessoa aí se exercitar e sair feliz, ir para casa satisfeito. Isso você vai depender de um planejamento de aula, né? Com alongamento, aquecimento, parte principal e o desfecho da aula. Se você seguindo esse roteiro, você consegue dar uma excelente aula dentro do espaço de 1 hora. Então, primeiro, você tem que equalizar essa situação da sua aula. Porque eu sei que tem academia que bota 2 horas de aula. 2 horas de aula. Porque ninguém quer sair antes da aula terminar. Ninguém quer. Então, se você coloca uma aula de 2 horas, aquela pessoa que não pode ficar na sua aula inteira, logo ela vai desanimar. Ou aquele aluno iniciante que não tem o condicionamento necessário, não tem a paciência necessária, ainda não desenvolveu as habilidades necessárias, ele vai achar sua aula muito cansativa. Então, mais uma vez, 1 hora é o suficiente. Pare para refletir, porque às vezes, sabe o que acontece? O professor de jiu-jitsu, ele quer fazer o seu aluno evoluir o mais rápido possível. Só que não há necessidade de ter pressa. Você já ouviu falar naquele ditado que devagar também é pressa? Devagar também é pressa. Você não vai cometer erros que você cometeria se você tentar acelerar o processo. E outra, você pode intensificar os treinos para aqueles alunos que que têm o objetivo de competir. Nas turmas comerciais, como o pessoal fala, nas turmas comerciais, você não tem que ter pressa. É uma posição após a outra, sem pressa. Espera o aluno intensificar, massificar, automatizar aquele movimento. São fundamentos que o aluno precisa ter e que, se você acelerar, você vai prejudicar esse aluno. Então, duração da aula, tanto de adulto, iniciante ou avançado, quanto do infantil. Outra, número de turmas. Quanto mais turmas você abrir, melhor. Quanto mais opções de horários de turmas você puder abrir, melhor. Porque aí você vai atender o maior número de pessoas. Porque às vezes a pessoa, vamos dizer que a sua aula é de 18 às 19. E aquele aluno que só pode chegar às 19 ou às 20 horas. Se você tiver mais aulas, mais turmas, você vai conseguir atingir um número maior de alunos. Outra, número de aulas por semana. Para turmas comerciais, 2 aulas por semana já é o suficiente. Tipo, segunda e quarta, terça e quinta. Sexta-feira você pode colocar um treino livre, aonde você vai estar lá, mas vai ser um treino diferenciado, tá? Não vai ser na mesma organização dos treinos regulares de segunda e quarta e terça e quinta.
Agora, se o aluno quiser, não, professor, eu quero participar de mais de uma turma, 1, 2, 3 turmas. Beleza, se esse aluno, o objetivo dele é avançar, acelerar o aprendizado, ou talvez ele já está pensando em competir, você pode deixar ele participar de mais de uma turma. Só que isso vai ser cobrado, ou seja, X valor para participar de uma turma e outro X valor se você for participar de 2 ou 3 turmas. Isso, galera, é mais do que justo. Por quê? Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre isso, é você que dá as aulas nas diferentes turmas. Mas com o crescimento da equipe, com o crescimento do número de turmas, com o crescimento do número de alunos, você vai ter que ter outros professores ou outros instrutores na sua academia. Você tem que projetar isso. Por quê? Você vai ver nos alunos, inicialmente, são todos faixas brancas. Mas com o passar do tempo, com eles se graduando, né? Ou seja, você graduando esses alunos, você vai ver quem tem mais perfil para estar à frente da turma. Perfil, quem tem mais questão de tempo para poder fazer esse estágio contigo, fazer esse processo formativo contigo, porque inicialmente esses alunos graduados vão estar junto contigo na aula. Eles vão observar a maneira como você ministra as aulas. Vai ser uma formação ali na prática. E esse aluno vai se moldar à sua metodologia. Então, quando você precisar, inicialmente te substituir para você fazer um curso ou para você fazer uma viagem, para você competir, você vai ter um aluno preparado que vai conseguir ministrar uma aula de acordo com a sua metodologia. E vamos dizer que as turmas cresceram, os alunos que mais se destacam, que mais procuram o desenvolvimento e que têm perfil para ministrar as aulas, você já pode colocar esses alunos à frente de algumas turmas. Porque esses alunos seguirão o seu padrão de aula, o seu padrão de qualidade. E isso, mais uma vez, toda equipe de jiu-jitsu, já falei isso aqui em outros vídeos, tem a sua parte social. O que seria a parte social? Seria encaminhar essa pessoa, esse aluno, para uma questão profissional do jiu-jitsu. Porque dar aula de jiu-jitsu, ministrar aula de jiu-jitsu, é uma profissão. Então, esse aluno com perfil, às vezes esse aluno também que tem dificuldades financeiras para pagar a sua mensalidade, você vai gerando uma oportunidade para esse aluno conseguir se manter no jiu-jitsu e, adiante, poder viver do jiu-jitsu. Porque é uma progressão normal. Ele assumir turmas, ministrar aulas e, posteriormente, montar a própria academia dele, fazendo com que a equipe cresça, a equipe se multiplique. Então pense nisso, pense no futuro. Você não vai conseguir abraçar o mundo, ou seja, você não vai conseguir ser o único da sua equipe a ministrar as aulas. Pense no futuro e no crescimento da sua equipe do jiu-jitsu. Porque na sua falta você vai ter pessoas também capacitadas para te cobrir. E também ministrar aulas em outros locais, em outros CTs, em outras academias. Pense no futuro. A divisão de turmas também é algo muito importante. Porque você tem que dividir as turmas. Não dê turmas, não trabalhe com turmas mistas. Ou seja, é turma infantil. De preferência, turma lá, se for começar com os 3 anos, de 3 a 5 anos, de 6 a 12 anos e de 12 a 15 anos. De 16 para cima, você já pode colocar na turma adulta. Essa divisão só vai contribuir para o seu crescimento, para o crescimento do seu negócio. Muita gente torce o nariz quando se fala de jiu-jitsu como negócio, mas jiu-jitsu é profissão. E se você não encara o jiu-jitsu como profissão, você está no lugar errado.
Independente se você é roxa, marrom ou preta. O jiu-jitsu é profissão. E ninguém te obriga a dar aula, não. Se você for um faixa marrom, faixa preta, e não quiser dar aula, irmão, você pode viver o lifestyle do jiu-jitsu. E tá tudo bem. Então, galera, essa divisão é super importante. Divisão de turmas, quantidade de alunos por turma, de acordo com o espaço que você tem. Tudo isso vai contribuir para o crescimento da sua equipe. E outra, depois que você tiver esse horário, esse quadro de horários organizado, entre turmas infantis, turma adulto iniciante, turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, o faixa branca que é o tesouro da academia. Pense nisso. As turmas avançados, as turmas dos graduados, treino específico para aqueles que querem competir, tudo isso você pode colocar em turmas separadas. Você acha que são muitas turmas? São não. Inicialmente, você vai ter um trabalho maior, mas com o passar do tempo, você vai ver que isso será fundamental para o crescimento do seu negócio, para o crescimento da sua equipe, para a geração de oportunidades para os seus alunos. Então, aquele aluno também que, pô, professor, eu estou com dificuldade aí de pagar a mensalidade, que ele, sabe? Muitos mentem, mandam um caô para ver se cola, mas outros não. Outros realmente ficam apertados e nessa situação você dá a oportunidade. Vem cá, meu camarada, vem me auxiliar aqui nas aulas. Você vai aprender aqui, eu não vou te cobrar para te ensinar, mas você vai aprender, você vai ser formado durante as aulas, você vai me auxiliar. Dê essa oportunidade. Outra coisa, é super importante você fazer essa formação e dar o direcionamento, porque vai ter alunos que têm um perfil mais para trabalhar com crianças, outros mais com adolescentes, outros mais com adultos. Então você tem que ter esse feeling para estar direcionando cada aluno. E outra, mais uma experiência aqui. Tenha sempre contigo esses instrutores que possam estar treinando com os faixas brancas. Instrutores seus orientados para que você diminua ao máximo o risco de lesões, tanto com os adultos quanto com as crianças. Eu faço isso aqui na Headstrong e tem muito tempo aqui que a gente não tem nenhum tipo de lesão ou algo parecido. Então, isso é uma estratégia importante, é uma estratégia que funciona. Estratégia onde você coloca o graduado de base e os iniciantes vêm treinar com esse graduado. Mas, mais uma vez, esse graduado tem que estar sendo formado, tem que estar sendo instruído por você. Orientado, o objetivo que está sendo procurado ao colocar ele ali como base. Então, eu faço esse intercâmbio, vamos botar assim, desses graduados com a turma, no caso aí dos iniciantes e infantis, tá? E vem dando super certo. Outra coisa, agora vamos partir para a divulgação. Galera, se você ainda pensa em distribuir panfleto, isso já acabou. Isso já acabou. Agora é tudo pela questão digital. Olha para as pessoas ao seu redor. Todo mundo está de olho no celular. Todos estão de olho no celular. Então vai lá no Instagram, cria uma conta profissional, entendeu? Tudo é tudo gratuito, meu irmão. Cria conteúdos sobre o seu trabalho e venha começar a promover as suas publicações. Mas promover para um público que você quer alcançar. Eu faço uma divulgação aqui de 1 a 2 quilômetros do CT. Ou seja, só serão atingidas pessoas que moram de 1 a 2 quilômetros do local onde eu ministro as aulas, do local, no caso aí da Headstrong. Então eu coloco lá a questão de homem e mulher, coloco a idade que eu quero atingir, eu dou preferência para o público master, ou seja, eu coloco lá de 30 a 45 anos. Homens e mulheres. E faço um impulsionamento. Porque se eu trouxer esse público master para a academia, geralmente a pessoa de 30 a 45 anos, ela já está, de certa forma, estabilizada, ela não fica mais pulando de emprego em emprego,
ela não fica se mudando com tanta frequência. E outra, ela já tem família constituída. Então, se eu trouxer esse master para a academia, daqui a pouco eu estou trazendo os filhos deles também. Então, essa é uma estratégia que vem dando certo. Então, se você quer uma estratégia que dê certo, para mim, essas que eu acabei de falar, vem dando super certo. E eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês. Então, tente fazer isso. Tente seguir essas orientações. E depois me dá o feedback. Volta aqui e me fala comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, minhas redes sociais, meu Instagram. E tente implementar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou estar amarradão em falar com você, em trocar uma ideia. E outra, a Headstrong, ela tanto está crescendo de forma orgânica, que é essas formas que eu estou falando para vocês, como também a gente lançou o nosso plano de ampliação da Headstrong. Então você, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, que não tem uma assessoria devida, que está meio perdido e quiser fazer parte da Headstrong, ser um representante da Headstrong na sua cidade, no seu estado, entre em contato conosco. A gente vai passar as diretrizes, né? A gente vai fazer uma entrevista com vocês, vai pedir algumas informações, vai procurar conhecer a história de cada um de vocês dentro do jiu-jitsu. E se vocês estiverem dentro do perfil da Headstrong, vocês serão os novos representantes da Headstrong em suas cidades e nos seus estados. Beleza, galera? Qualquer dúvida, entre em contato, que a gente vai estar aqui sempre dispostos a orientar vocês. Valeu, forte abraço. Os